A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Está iniciando mais uma semana. Pedimos a Deus que nos abençoe. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Lembrando a todos que o nosso bazar funciona de segunda a sexta na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, número 133. É a rua da Praça do Bairro Benfica, com saída para Nova Era. Funciona de 13h30 às 16 horas. Então prestigie o nosso bazar, é o meio que você tem de nos auxiliar para que consigamos manter as nossas instalações, né? Manutenções, enfim, pagamento de taxas e outras coisas mais, que somos desprovidos de qualquer fonte de renda. Lembrando também dos jovens que têm até 18 anos que venham para cá estudar conosco, no mesmo horário das palestras públicas das sextas-feiras. Início às 20 e o término às 21 horas. Então, venha para cá com a arte de aprender. Recebo carinhosamente meu querido amigo expositor espírita Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, ouvintes aqui do programa Espiritismo está no ar. Prazer estar aqui, amigo. Muito bem, Guaraci, o prazer é nosso. Vamos estudar O Mestre Nos Legou o Trabalho. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 Operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 999387699 e o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Prezados irmãos, prezados ouvintes, é bom fazermos uma reflexão em torno das nossas vidas. O que de fato estamos fazendo aqui enquanto encarnados. Haverá um dia em que a desencarnação acontecerá. É fator natural, biológico. E ao chegarmos lá no plano espiritual, que começa aqui mesmo no plano físico, o que vou dizer para mim? Que lamentações posso levar? Será que estou fazendo alguma coisa aqui que vai me causar dor lá no futuro? Muitas vezes nós achamos que estamos agindo certos, que estamos agindo em nome das paixões, em nome do amor, quando na verdade estamos transgredindo as leis de Deus. Que esse momento de prece, de oração, seja para que façamos essa reflexão. O que eu posso modificar enquanto eu estou encarnado? Porque a desencarnação é fatal, e lá eu levarei aquilo que eu cultivar aqui. Fiquem na paz de Jesus e vamos assim dar início aos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o Mestre nos legou o trabalho. Sim, ele legou-nos o trabalho de assistência a todos os irmãos no sofrimento. Sim, Jesus ensinou-nos a amar a todos. Nós é que não conseguimos ainda. Mas o que nos chama a atenção não é apenas o receber, e sim como receber. Aparentemente, dois pobres, sem família, sem dinheiro, sem saúde, sem prestígio ou poder aos olhos
do mundo. Para Simão Pedro, eram espíritos imortais, que ali teriam a oportunidade de conhecer a mensagem renovadora do Evangelho, mesmo diante de tantas lágrimas. Uma porta nova se abrirá a eles. Simão confiava e acreditava. Então Simão Pedro foi um dos fundadores da casa à beira do caminho, onde recebiam os sofredores, acompanhado de Tiago e João. Não apenas acolhia, mas valorizava o ser humano, ouvindo suas dores, se interessando por suas histórias e crendo na potencialidade de cada um daqueles aflitos do corpo e da alma. Muitos deles, a posteriori, marcaram a história da cristandade, com vossas redenções diante da dor e sofrimento, se tornando os primeiros 7 diáconos da igreja de Jerusalém. Casa do Caminho, entre eles, estava a presença de Estevão, conforme nos narra Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. Não foi em vão ou por obra do acaso que, em poucos meses, vencendo a enfermidade grave, Gesiel, que modificou o seu nome de batismo na nova fé para o nome de Estevão, passa a ser um dos maiores pregadores da Boa Nova que passaram pela terra. Indiscutivelmente, ele tinha uma oratória muito grande, ele era conhecedor dos ensinamentos mosaicos, agora com os ensinamentos cristãos. Paulo, como o bom cristão, fazia o mesmo na famosa epístola, demonstrando alegria sincera em perceber a postura de Filemon, homem caritativo, que também se fazia intermediário divino para acreditar e valorizar o irmão, ainda que este se apresente como um pequenino. Olha, nós temos a obrigação de incentivar aqueles que estão começando, aqueles que estão trabalhando. Não é jogar confete. As pessoas, o espírita não pode ser elogiado. Deve, sem bajulações, obviamente, né? Mas incentivá-lo a continuar, a progredir, a estudar, a empenhar-se. Pois a Jesus Cristo os pequeninos são seus favoritos. Quando ele disse, em verdade vos digo que, quando um destes pequeninos ou não fizestes a mim também. Mateus capítulo 25, versículo 45. Olha que Jesus deixa aí os pequeninos, não se tratando de crianças apenas, mas de pessoas que se comportam entre os menores. A começar pelos lares, teremos, pois, os exemplos de Simão, também de Paulo, Filemon, e façamos a valorização humana aos nossos familiares. Dessa forma, estaremos burilando o nosso pensar e sentir, mas também contribuindo com a formação e crescimento espiritual dos entes amados. A partir disso, ficará mais fácil agir também em benefício dos que se caracterizam por família universal e espiritual. É óbvio que nós temos que começar pela nossa família consanguínea, mas assim que tivermos essa consciência, passar para a família universal. Todos nós somos irmãos perante a Deus. Temos que ter esse pensamento, até porque muitas vezes o laço de família consanguínea ele pode ser quebrado com o passar do tempo, das futuras encarnações. Agora, a família universal sempre permanecerá. A autoridade moral de Paulo de Tarso em relação a Filemon e tantos outros que se converteram através dos trabalhos missionários do apóstolo era muito forte. Até mesmo o grande líder da comunidade cristã primitiva, Pedro, em um momento crítico para as principais lideranças do cristianismo primitivo, recorreu a Paulo a fim de que ele interceda em favor de João o Evangelista quando este foi preso em Roma, podendo ser morto a qualquer momento. Lembrando a todos que Paulo de Tarso era um cidadão romano também, então ele tinha e exercia certa autoridade. Há alguns casos, Paulo de Tarso foi liberado do julgamento e também às vezes até de uma corrigenda, né? Os militares faziam, exatamente pelo seu linguajar. Em certa ocasião o centurião percebeu que se tratava de um romano e mandou suspender o tratamento hostil. Opa, esse é um romano, pela maneira dele falar. Ele é um doutor, uma pessoa inteligentíssima, né? Uma cultura fabulosa, e somente no diálogo o centurião mandou que parassem porque se tratava de um romano. E neste momento Pedro então pede, né, a Paulo de Tarso para interceder sobre a prisão de João, aquele apóstolo bem amado que estava em Roma. Tinha como única e mais eficaz saída procurar a preferida de Nero. Paulo de Tarso tinha
uma aproximação muito grande, um vínculo de amizade com uma amante do imperador Nero, que nós vamos entender. No entanto, ante a comunidade cristã romana, tal atitude paulina causou grande espanto aos que seguiriam Jesus, pois, segundo costumes da época, a Pompeia não era uma mulher de boa conduta social no que diz respeito aos desregramentos sexuais afetivos. Então, alguns, como existem até hoje, preconceitos ou preconceituosos dentro dos segmentos cristãos, que não deveria mais existir, muitos daquela comunidade se revoltaram contra a atitude de Paulo de procurar Pompeia para auxílio de João. Ou seja, os próprios cristãos, sendo preconceituosos com a figura feminina e também com os desregramentos comportamentais do próximo, nesse ínterim, ao saber que Paulo havia recorrido a Pompeia, objetivando a liberdade de João, vieram diversos protestos, aos quais respondeu nestes termos, conforme nos narra na referida obra. Aí nós vamos falar de Paulo e Estevão, que é a obra narrada por Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Diz Paulo: por que considerais imprópria uma solicitação a Pompeia Sabina? Tereis a mesma ideia se me dirigisse a tigelinos ou ao próprio imperador Nero? Ele lança essa pergunta: o que seria melhor, procurar Pompeia Sabina ou prefeito dos pretorianos, que era tigelinos, ou o imperador Nero, para que eles pudessem fazer alguma coisa para o João? É óbvio que seria mais fácil Pompeia. O preconceito com a figura feminina é milenar. Da Grécia Antiga, que a considerava amaldiçoada das tradições à época do cristianismo, em que a menstruação era reflexo da impureza interiores da mulher. Eles pensavam isso. Era tão impura que ela tinha que expelir sangue. Até mesmo pelo movimento religioso, quando na Idade Média a mulher era tida como bruxa pela igreja tradicional, o que levou muitas para a fogueira na Inquisição. Já visto que algumas doutrinas religiosas tradicionais diziam que a mulher nem alma tinha. Então não adianta fantasiarmos ou querermos maquiar o preconceito com a figura feminina dos dias atuais, pois no último século ela ainda era tida como uma escrava de luxo, que ficaria por conta dos afazeres domésticos e, quando o esposo sentia necessidade, satisfazia ainda seus desejos sexuais. Sim, no início do século passado, que foi o século XX, vivemos isso aqui no Brasil. As mulheres casavam com os senhores de engenhos aí, eram feitas apenas para procriar, auxiliar a prole ali, ter relações íntimas quando o esposo assim desejasse, e mais nada. Não podia ter direito a nada, ao estudo ou qualquer coisa, nem sequer votar. Ela passou a votar, se não me engano, no meados do século passado. No início não tinham esse direito. E aí, continuando essa história tão interessante que o Pedrosa está contando, Estou em pleno século XXI, quer dizer, o nosso século, quando a mulher passa a ganhar mais autonomia para fazer sua história, realizar seus sonhos com maior liberdade, sem deixar de exercer seu papel fundamental ante a família, perdura ainda preconceito diante dela, como, por exemplo, o assustador aumento do índice de feminicídio, conforme registra as pesquisas. O período de pandemia deixou esse quadro ainda mais triste. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública destaca que os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril de 2020, em 12 estados do país. Comparativamente, no ano anterior, intitulado Violência Doméstica durante a pandemia Covid-19, esse documento foi divulgado no dia 1º de junho de 2020. O que é ainda mais triste é que essas estatísticas se referem aos casos consumados, ou seja, em que a mulher, além de receber violência doméstica, morais, sexuais, econômicas, físicas ou psicológicas, o que já é um absurdo, vem a óbito. Paulo de Tarso, por muito tempo,
e ainda hoje é tido como um homem que, à sua época, tinha enormes preconceitos contra a mulher. Nesse trecho da obra, observa-se o contrário. Imaginem onde o quadro, onde a figura feminina era muito mais hostil que o grave parâmetro atual. Paulo toma partido e defende a mulher, mas só teve tamanha coragem devido à sua conduta de respeito e apreço com as mulheres. Tudo que é muito delicado, tudo que é muito minucioso, é muito difícil de ser entendido pelo homem. A mulher é esse arquétipo, né? Muito delicado, muito sensível, e às vezes ela mesma se perde nisso. Não vamos aqui também tapar nada, não. Às vezes a mulher se perde nessas minúcias das suas intricadas relações perceptivas, intuitivas. Então a mulher é esse parâmetro extremamente ligado à ternura, às harpas divinas, enfim, é o arquétipo que vai trabalhar o lúdico, como na divisão do hemisfério direito e hemisfério esquerdo do cérebro. Então a mulher trabalha essa parte do hemisfério direito, o arquétipo feminino, não vamos dizer mulher, o arquétipo feminino. E o homem trabalha mais o ser racional, essa coisa mais pronta que eu tenho que resolver. Então isso deu uma certa supremacia ao homem, por ele ser o objetivo que ia desbravar o mundo, enquanto a mulher tinha que vir, né, tentando entender pela sua intuição. Para você ter uma ideia, amado ouvinte, as mulheres são consideradas as primeiras cientistas do mundo. Porque enquanto o homem saía para lutar com bisão, com boi, com búfalo, com esses bichos grandes, né, a mulher ficava em casa experimentando o plantio, experimentando a colheita, procurando saber qual que era comestível ou não. Então ela trabalhava essa parte que mais tarde deu o processo da agricultura. Então há uma diferença muito grande dos arquétipos. E essa supremacia dita masculina é por causa disso. O homem, ele tem essa parte muito prática e às vezes ele não raciocina direito. E a mulher tem essa prática mais de sensibilidade. Só que a mulher precisa também se manter muito íntegra na sua condição de feminilidade. Porque uma mulher completamente pronta, né, a exercer sua função, o homem se curva. Então é preciso que haja um acordo entre eles. Um precisa do outro. Um precisa da ajuda do outro. Os dois estão juntos. O Senhor Jesus disse assim: um dia o varão deixará a sua casa, encontrará a sua noiva e com ele constituirá a sua família. Então isso é normal, isso é natural e o Senhor Jesus coloca isso. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher, um depende do outro, para que a família cresça, para que a família aconteça. E uma sociedade só é constituída pelas constituições familiares, que são essas células sociais. Então precisamos começar a pensar mais seriamente nisso, para que a família não sofra essas interferências. Os homens precisam ter muito cuidado ao lidar com as mulheres, porque elas são muito perceptivas, muito sensíveis. E as mulheres precisam trabalhar isso nelas e fazer esse trabalho acontecer para o bem geral da sociedade. Aí nós vamos conseguir uma sociedade justa. Imagine a importância de uma Prisca no deserto existencial de Paulo. Prisca, para quem não conhece, esteve com Paulo de Tarso, ela e o marido dela, o Áquila, estiveram juntos no deserto de Dan, perto de Palmira, lá próximo de Damasco. Quando Paulo de Tarso se converte ao cristianismo, ele vai ficar 3 anos no deserto estudando e trabalhando lá. Ele fica então com esse casal, né? Prisca e Áquila. E a Prisca era uma pessoa extraordinária, né? Muito maravilhosa, muito inteligível,
E ela então ensina o Evangelho a Paulo de Tarso. É o encontro de Maria de Nazaré que, a partir de seus relatos repletos de humildade e vida, fez com que o ex-rabino decidisse escrever o Evangelho de Eunice e Lloyd, que são os pais de a avó e a mãe de Timóteo, com amizade verdadeira, confiando o filho e neto ao coração paulino, que se tornou pai espiritual de Timóteo. De Lídia, da cidade de Filipos, que abriu as portas do próprio lar e do coração para que fosse ali edificada a primeira igreja cristã do Ocidente. De Febe, corajosa cristã, que enfrentou um mar revolto para levar a Roma um documento que poderia levá-lo à morte. A epístola aos Romanos, o amor de Paulo a Abigail, que superou a morte do corpo físico, o fazendo lembrar-se da noiva amada todos os dias, até o final da sua existência, e até o respeito dele, diante dos assédios sofridos em sua jornada de vida, da qual destacamos o desequilíbrio de Tecla, a qual Paulo de Tarso respeitosamente falou do amor fraternal. Uma vez Paulo estava fazendo uma pregação em Icônio, que era uma cidade lá da Anatólia, hoje Turquia, e uma menina noiva, né, se apaixona por ele, disse apaixonar-se por ele, e procura Paulo, essa Tecla, né, procura Paulo, e fala que estava apaixonada por ele. Então Paulo falou, você está confundindo, você deve estar apaixonada pela mensagem que eu trago, não por mim. Eu sou um homem velho, cansado, eu sou um homem machucado pela vida, e você é uma jovem, e você é noiva. E isso deu um problema muito sério a Paulo, que ele teve que sair de lá fugido, porque senão eles matariam Paulo por assédio, né? Então vê quantas mulheres que Paulo amou e respeitou na sua jornada. E ainda falam que Paulo é machista, só porque um dia falou que quando a mulher estiver na Assembleia, que ela mantém em silêncio. Olha, nas concepções das escolas antigas, mulher significa psique. Então, todo mundo que estiver na Assembleia, todo mundo tem psique, né? Então, que fique em silêncio, senão você não consegue entender a mensagem que está sendo passada. Foi isso que Paulo falou. Como o psique era representado pela mulher, desde Apoleio, né? Apoleio, na sua famosa dissertação, né? Ele cria a moça psique, amada por todos, respeitada por todos. Então, a psique passa a ser representada por essa jovem criada nos textos de Apoleio, um grande filósofo, né, do passado. Então, vocês observam que tem tanta coisa que são ditas e que as pessoas não explicam e saem falando. Não, o Espiritismo, ele nos orienta, nos coloca todas as informações que nós precisamos para entender a vida, como ela definitivamente se apresenta. É justo também abordarmos um tempo de encarceramento das mulheres, pois esses, além de serem feitos domesticamente por homens que acreditam estar exercendo uma autoridade moral, acabam praticando um crime de sérias proporções, né? Então, no programa de amanhã, o Pedrosa vai falar, né, sobre um texto maravilhoso, né, de uma grande amiga nossa, Júlio Poletini, que é advogada criminalista, entusiasta da justiça restaurativa e pesquisadora dos direitos das mulheres, né? Então ela vai dizer alguma coisa e que a gente vai deixar para o programa de amanhã, que o Pedrosa vai narrar para nós aqui, como que foi que essa criminalista comenta sobre esse caso da mulher. Aí, Pedrosa, está com você. Muito bem, Guaraci, realmente é isso aí, nós vamos falar então deste assunto tão importante. São pessoas, né, que já advogam com relação à justiça restaurativa da mulher.
Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Convite à reflexão. A transitoriedade da vida terrena é um convite à reflexão. Os homens em geral se empenham para atingir variados objetivos. Elegem metas por vezes ambiciosas e dedicam suas vidas a conquistá-las. Também fazem de tudo para ver seus filhos vitoriosos, conforme os padrões do mundo. Pagam-lhes bons colégios, cuidam de sua instrução formal com desvelo. Esses objetivos costumam ser louváveis. Como vivem em um mundo material, os homens precisam se ocupar das coisas tangíveis. Não dá para se tornar um peso nos ombros do semelhante enquanto se filosofa sobre tudo e sobre nada. Apenas não é prudente esquecer que as questões materiais fatalmente passarão. No esforço de conquistar ou manter coisas, não compensa comprometer a própria dignidade. Às vezes parece que certa conquista é questão de vida ou morte. Se dado cargo não for conquistado, a vida parecerá sem sentido. Entretanto, a permanência nesse cargo será por pouco tempo, considerando a eternidade da vida que jamais se esgota. Do mesmo modo, a paixão pode colorir de modo excepcional o afeto que alguém inspira. Ainda que ele seja comprometido, parece que tudo se justifica, desde que seja possível viver aquele sonho dourado. Nessas situações, a criatura pode se permitir comportamentos indignos. Ocorre que a felicidade jamais é fruto de indignidade. A paixão violenta, cedo ou tarde, amainará. O cargo importante mudará de mãos. O dinheiro será consumido, perdido, roubado ou apenas deixado para trás no momento da morte. O automóvel novo se desgastará e sairá de linha. Em suma, tudo passa e lentamente perde a importância. Mas é preciso conviver para sempre com o que se é. A realidade íntima não se altera com o simples passar do tempo. Ela não se desgasta, não se torna obsoleta e nem se recicla sem vontade e esforço. Muitos espíritos, pelo fenômeno mediúnico, relatam sua decepção após a morte física. Tiveram de contemplar suas posses e conquistas materiais passarem a outras mãos. Ao mesmo tempo, constataram a miséria a que se reduziram à custa de atos indignos. Renasceram para evoluir e transcender, e se tornaram grandes devedores perante a vida. Pense nisso, para não inverter suas prioridades. Viva no mundo, mas não se torne escravo dele. Antes de mais nada, cuide de adquirir grandeza íntima. Seja bondoso, leal e trabalhador, mesmo nos momentos difíceis. De nada lhe adiantará conquistar coisas e perder-se a si próprio. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que protejam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que teu perdão me incline à misericórdia para os meus semelhantes. Que possamos, meus caríssimos irmãos, nos tornarmos cada dia melhores, vivenciando, de fato, os ensinamentos de Jesus. Que Ele nos abençoe. Muita paz a todos. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas? Eu quero deixar o meu abraço aqui a todos vocês, convidando para amanhã a continuidade do estudo, e vamos em paz, né? Tenhamos uma noite de luz e de bênçãos. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, Guaraci. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior.
nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.